é a passagem que nós estamos estudando atualmente, onde Jesus trata sobre algo que todos nós temos que lidar. E a Bíblia não nos deixa sem respostas, orientações, verdades e ensinos daquilo que Deus quer para nós. Sobre isso, nós lemos aqui Romanos capítulo 11 e Paulo apresentou aquilo que é o nosso propósito de vida. Porém, irmãos, há várias coisas que tentam nos afastar de cumprir esse propósito. E muitas vezes a gente está buscando, está em busca destas coisas, né? Percebendo ou não, mas que estão nos deixando distantes daquilo que poderia nos tornar felizes, como nós fomos criados para ser. E vimos, olhando aqui a partir do versículo 19, que uma das coisas que tem nos afastado de viver o propósito de Deus para a nossa vida, que é para a glória dele, é viver para outras coisas. Então perceba, né? A gente foi criado por Deus para servir a Ele. O pecado nos faz servir a nós mesmos e a qualquer outra coisa. Jesus Cristo se sacrifica, morre para nos proporcionar cumprir esse propósito, ainda que de maneira imperfeita por causa da realidade que continua existindo na nossa vida. E é mais sério ainda, irmãos, saber que em Cristo nós entendemos, nós enxergamos, nós sabemos, Deus revelou isso para nós, e a gente, como crentes que não deveria estar servindo a outras coisas, continuamos escolhendo servir outras coisas. E Jesus vai falar que uma destas coisas é a gente buscar ter como foco de vida servir as coisas materiais, as coisas desta vida. E eu quero recapitular então alguns pontos para a gente seguir na nossa passagem. Nós vimos do versículo 19 ao versículo 24 que a ansiedade não pode fazer parte da nossa vida. O crente está proibido de ser ansioso. Ele não pode ser ansioso, porque ele não está aqui para servir as coisas dessa vida que vão resultar em ansiedade. E o que fazer para deixar de sermos ansiosos? Jesus ensinou que o que nós devemos fazer para deixar de ser ansiosos é não buscar as coisas terrenas. A gente já investiu tempo para digerir isso aqui, né? Mas é sempre importante a gente dar essa ênfase. É muito simples, irmãos. Às vezes nós precisamos parar um pouco a nossa vida, essa loucura que está a nossa vida, onde a gente não tem tempo para absolutamente nada, não tem tempo nem para refletir o que está acontecendo, o que a gente precisa pensar. Então é parar um pouco e entender que quando Jesus nos ensina que nós não devemos buscar as coisas terrenas, a gente tem que refletir. Estou ou não estou buscando as coisas terrenas? Não estou. Então, provavelmente, você não seja ansioso ou seja um pouco ansioso. Mas se nessa parada e nessa reflexão a gente perceber, eu estou buscando muitas coisas desta vida, as coisas terrenas, os tesouros terrenos. Se nós estamos, a ordem já foi dada. Não busque as coisas terrenas. Não pode ser o foco nosso de vida. E essa é a segunda
verdade que Jesus também nos ensina. Não ter como foco para a gente deixar de ser ansioso, não é só deixar de buscar as coisas terrenas, mas é também não ter como foco de vida as coisas terrenas. E uma coisa está relacionada à outra. Se a gente já refletiu e percebeu que estamos buscando as coisas terrenas, provavelmente isso seja um indicativo de que nós estamos tendo como foco as coisas terrenas. O nosso objetivo, a finalidade são essas coisas. Juntar dinheiro para ter isso, para ter aquilo outro. E a gente já discutiu, não que isso necessariamente é errado, mas isso não pode, tudo não pode girar em torno disso. E a gente negligenciar outras coisas que são mais importantes. Enfim. Também, o que a gente precisa fazer para deixar de ser ansioso, e uma coisa está relacionada à outra, é não servir as coisas terrenas. Então, se eu estou buscando, provavelmente eu estou tendo como foco de vida. Se eu estou tendo como foco de vida, eu estou servindo a estas coisas. Porque a minha vida está sendo direcionada, tudo está direcionando para isso, porque é o meu objetivo. O que mais? E aí, de maneira oposta, o que a gente precisa fazer para deixar de ser ansioso, com base no que a gente viu até o versículo 24, é buscar as coisas celestiais. Isso que a gente tem que procurar buscar para a nossa vida. Ler mais a Bíblia, orar mais, vir mais à igreja, servir mais na igreja, falar mais de Jesus para as pessoas, entregar mais folheto, mandar mais mensagem no WhatsApp, focar nisso. Então, também, o que nós devemos fazer para deixar de ser ansiosos é ter como foco de vida as coisas celestes. Deixa eu abrir um parênteses, né? Não é, irmãos, nós nos frustrarmos, porque todo mundo tem isso, aquilo outro. Todo mundo faz isso, aquilo e aquilo outro e a gente não. Não é a gente fazer, muitas vezes, como nós encontramos no livro dos Salmos. Lembra lá? De um dos Salmos, onde o servo de Deus olha para o ímpio e fala assim, mas como assim? Eu me esforço em ser fiel a Deus, em ser certo, correto, o ímpio não está nem aí e ele prospera, ele tem dinheiro, ele tem bens, ele tem riquezas. Perceba, irmãos, quando a gente se sente angustiado por estas coisas, é porque os nossos olhos estão tendo como foco estas coisas. E Jesus já vai dizer sim, não é isso. Lembra o que Paulo falou? É porque por meio dele, para ele, porque dele, por meio dele, para ele. Então a nossa vida é para Deus, não são para as coisas materiais, que é aquilo que o ímpio busca, porque ele está cego em seus pecados. E a gente não deve se frustrar. Deve pensar que, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, estejamos contentes e sirvamos a Deus, porque esse é o nosso propósito. Pouco importa ter grandes riquezas que vão ser destruídas e vão se perder, e vão ficar aqui, porque a gente vai deixar essa vida, comparado às riquezas que nós estamos construindo na eternidade, na vida de pessoas, espiritualmente falando. E aí a última coisa, também de maneira inversa, né, algo que a gente já pontuou aqui, que a gente precisa fazer para deixar de ser ansioso, é servir as coisas celestes. Então nós temos 2 grupos de 3 verdades. O primeiro grupo é daquilo que a gente não deve fazer, que uma coisa está relacionada à outra, e o segundo grupo é oposto, inversamente oposto a esse primeiro grupo. É só para a gente recapitular, e aqui eu estou apresentando para os irmãos de uma maneira prática, tá bom? Por quê? Se você é ansioso, você quer solução para isso, certo? Você quer deixar de sofrer, porque a ansiedade gera sofrimento. O que a gente faz para deixar de ser ansioso? 3 coisas. Primeiro grupo, do que não devemos fazer. E
e o outro grupo, 3 coisas daquilo que a gente deve fazer. Depois que Jesus faz isso, no versículo 25, ele vai de maneira direta falar sobre a ansiedade. Versículo 25 é a primeira menção dessa palavra. Acompanhe aí. Versículo 25. Por isso vos digo, vamos juntos? Não andeis ansiosos. Até aí, tá bom. Vamos de novo? Não andeis ansiosos. O que Jesus faz aqui é aquilo que não foi propósito de Deus fazer lá em Êxodo 20. O que está no capítulo 20 de Êxodo? O que está lá? O decálogo, os 10 mandamentos. Porque lá Deus diz, qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Aí quando a gente pula lá para o sexto mandamento, se não me engano, sexto mandamento, diz para nós não matarmos, depois não adulterarás, não furtarás e por aí vai. Então 2 palavras, né? Não e um verbo, algo proibitivo. O que Jesus está fazendo é a mesma coisa, irmãos. É como se ele estivesse assim, acrescentando, entre aspas, mais um dentre tantos mandamentos, ordens na negativa daquilo que nós, como crentes, estamos proibidos de fazer. Estamos proibidos de matar, certo? E a gente busca cumprir esse mandamento, né? Nós estamos proibidos de adulterar, buscamos fazer isso. Nós estamos proibidos de furtar. E a gente busca cumprir isso. Mas Jesus vai dizer, não sejais ansiosos. E a gente está sendo, né? Porque nós não estamos cumprindo com o que ele falou anteriormente. Basta fazer uma análise para a gente identificar se estamos ou não fazendo uma coisa ou outra, deixando de fazer uma coisa ou outra. Se estamos, a gente precisa corrigir, porque somos proibidos de ser ansiosos. Não precisamos, irmão. A gente é porque quer. A gente é, desculpa a palavra, por burrice. Porque a gente não precisava ser. E Jesus vai explicar isso aqui, né? Ele vai apresentar vários motivos, ainda que ele já tenha feito isso, mas aqui na nossa passagem vai apresentar outros motivos do porquê que a gente não precisa ser ansioso e é porquê que a gente é proibido de ser ansioso. Mas o que eu estou observando com os irmãos, e a gente parou por aí, né? Foi essa primeira menção dita por Jesus no versículo 25, que é uma proibição. Não andeis ansiosos. Aí ele vai especificar tesouros terrenos dos quais estamos buscando e porque a gente busca, a gente está sendo ansioso. Quais são eles? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Só que Jesus não menciona esse assunto, que é a ansiedade, apenas no versículo 26. Nessa passagem nossa, a palavra ansiedade vai se repetir por 5 vezes. Repetição significa o quê? ênfase. E ênfase é o quê? Está chamando a nossa atenção para algo que é importante. Eu sempre falo, sua mãe fala demais, porque ela repete demais, porque ela está dando ênfase. Não faz, não faz, não faz, que eu vou te bater, eu estou avisando, vou te bater, até que
que acontece, João Pedro? Apanha. Que repetiu, falou, não faz. Vai acontecer isso. Jesus está dizendo a mesma coisa sobre a ansiedade. Não seja ansioso, não vos inquieteis. Mas olha aí, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Depois o versículo 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Depois o 31. Porque, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E depois o 34, o último versículo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Por 3 vezes a palavra ansioso e por 2 vezes a palavra inquietez. Tanto a palavra ansioso quanto a palavra inquietez, ou o verbo ansioso não é um verbo, né? Tanto a palavra ansioso quanto o verbo inquietar é a mesma palavra no original. Então são 5 vezes aonde o mesmo termo está aparecendo aí. E o que significa ser ansioso e o que significa se inquietar? É se ocupar, mas também há um certo sentido aqui aonde significa, preste atenção, algo que divide, algo que separa ou que distrai a atenção. Olha só, a gente vai entender um pouquinho melhor isso um pouco mais à frente. Mas preste atenção. Nós olhamos lá para Romanos capítulo 11 e entendemos que há um propósito de vida, de existir, que é a glória de Deus, para Deus. Se há um objetivo e há tantas outras coisas que podem ser feitas, se a gente não tiver foco, a gente deixa de cumprir o objetivo. A ansiedade está relacionado à perda de foco, né? Está relacionado a ter uma mente dividida em segmentos ou compartimentos, preste atenção, deixando de funcionar como um todo. Uma mentalidade única, objetiva, daquilo que tem que fazer. É como se fosse, mais ou menos, quem tem TDAH. Não foca, né? Apesar de que quando foca, aí é só aquilo. Mas não considerando esse lado positivo de quem tem TDAH, o lado negativo exemplifica o que é o ansioso. Toda hora ele está, é um trem aqui, começa a fazer aqui, aí ele escuta uma música, e quem é o cantor, vai lá, pesquisa, na hora que ele vai pesquisar, aparece uma imagem lá e chama atenção, ao invés dele pesquisar, ele vai para a imagem. Na hora que ele cai em si, onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Né? E o tempo passou. Significa ter mente dividida, uma mente que se separa, que perde a atenção, uma mente em segmentos, compartimentos, deixando de funcionar como um todo. A gente tem um exemplo disso, e a gente pode se lembrar desse exemplo olhando para a nossa irmã Marta e para a nossa irmã Maria, as duas Marias, que uma é Ana Maria, perdão, e a outra é Maria Lúcia. E a Marta. Nós estamos falando daquele texto lá de Marta e Maria. Então vai lá para Lucas capítulo 10. Será que Marta aqui estava ansiosa? Era ansiosa no que a gente conhece do que aconteceu e está sendo narrado? Nossa irmã Marta, que é sósia desta Marta, né? Eu acho que
que saberia dizer. A Marta aqui, que não é o seu caso, né, Marta? De maneira nenhuma. Deus seja louvado por isso. A Marta aqui do nosso texto, será que era ansiosa ou não? Então, abra aí. Lucas 10, 38. Irmãos, tem uma outra Marta. Tânia Marta, né? Mas se você não falasse, não ia lembrar, não. Então, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O que significa ser ansioso? Se ocupar. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, servindo a muitas coisas. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria estava com apenas uma mentalidade. Eu quero receber de Cristo aquilo que é espiritual. Essa era a preocupação dela, o anseio dela. E aí a sua irmã, como o texto diz, incomodada porque só ela estava se envolvendo, e não tá errado não, tá, irmãos? Porque senão a gente não arruma casa, né? Não faz nada. Não é isso que não é isso que o texto está nos levando a entender. Mas mesmo Marta se sentindo incomodada porque a sua irmã não estava ajudando ela, Maria não se deixa levar, porque a mente dela estava: o meu propósito, o meu objetivo é isso aqui. Eu quero aproveitar o meu mestre daquilo que ele pode me ensinar espiritualmente. Agora, Marta não. Como nós mencionamos, ela se agitava de um lado para o outro, ocupava-se de muitos serviços. Depois, o próprio Jesus, no versículo 41, diz: Marta, andas inquieta. A palavra inquieta é a mesma palavra no original que está lá em Mateus, capítulo 6, aqueles versículos todos, aqueles 5 versículos. Inclusive, 2 deles aparece essa palavra, né? Inquieta. Inquietar. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ansiedade geralmente está associado a preocupar-se de maneira demasiada, excessiva. Inquieta-te, ou andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A ansiedade vai geralmente resultar em preocupação. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro, tem que conseguir isso, aquilo outro. Quer um exemplo que eu acho que eu já citei aqui para os irmãos? A gente tem, vou colocar entre aspas, nós temos muitos dons, habilidades, coisas que nos interessam, que a gente gostaria de aprender. Hoje com a internet, está tudo muito fácil, você tem curso de tudo quanto você quiser, e você pode escolher qual desses cursos que você faz. Então você tem lá um curso para aprender, bem específico, né, para aprender a fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí você tem 300 cursos só para você aprender a fazer bolo de cenoura, cobertura de chocolate.
Só que você não gosta só, não tem interesse de aprender só a fazer bolo. Você quer aprender a fazer ornamentação com flor. Tem curso para isso. Se for olhar, irmãos, isso é bom. Mas se for olhar, a gente faz curso de tudo, não consegue concluir nada, não consegue ser bom em nada, e você fica desesperado, porque é tanta coisa. Se a gente for ouvir tudo que as pessoas falam nas redes sociais, das teorias de conspiração, de que nós, de fato, estamos vivendo os últimos dias, de que o anticristo está entre nós, de que como é que é o nome daquele, o cara que tomou lá o tiro na orelha? De que o Trump é o anticristo, porque ele está sendo visto como alguém que morreu e ressuscitou e tal. Irmãos, você consegue dormir? De que tem que criar bunker para a gente poder se esconder, porque vai ter uma terceira guerra mundial, que vai ser bomba atômica. De que o 5G altera as frequências neurais, e isso vai nos leva inconscientemente a aderir e a fazer certas coisas. Se você for olhar isso tudo, você não consegue dormir. Não é? A ansiedade está atrelado a nos preocupar com muitas coisas. Irmãos, dentro da informação que a gente tem de tudo que acontece no mundo, para que nós estamos, para que fomos criados e para que Jesus morreu por nós? Se a gente fosse envolver com tudo, se informar de tudo, se preocupar com tudo, a gente perde o foco. Basta uma coisa só. Foco, né? Larga o seu TDAH. O nosso foco não importa, irmãos. Não estou falando que a gente também não possa se informar, mas a gente não pode deixar de perder o foco, de saber que a vida é simples. A nossa vida é simples. Servir a Deus. Estamos aqui para servir a Deus. Ainda que a gente não seja ignorante diante de tudo que está acontecendo no mundo, volta para cá, foco. Aonde Deus te colocou? No Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas, no bairro tal. Você tem algo para fazer ali. Não perca o foco, não olhe para o mundo, o que o mundo está buscando, não olhe para as informações meramente e perca o foco. A ansiedade de Marta, no texto aqui, era tamanha, que no versículo 40 é detalhado que ela agitava-se, se distraía. Ansiedade é ocupar sem precisar. E aí, quando você se ocupa demais, você perde o foco. Ela agitava-se, distraía, de um lado para o outro, perdida e dividida. É igual barata tonta. É igual galinha, quando vê a gente, né? Ela vai para um lado, vai para o outro. Aí, ao invés dela fugir do carro que está passando na rodovia, ao invés dela ir para lá, ela vai para a rodovia e aí perde a vida, né? Se a gente for ansioso, se a gente se ocupar de coisas que a gente não precisa, esses dias eu tenho vivido um pouco, eu tenho falhado um pouco nisso. E eu percebo, irmãos, que a gente vai se ocupando de tanta coisa, que aí não necessariamente é errado, mas de entender que é simples, né? Por mais que a gente possa se envolver com algumas coisas que não são erradas, às vezes estar se envolvendo com muitas coisas que não necessariamente são erradas, está fazendo a gente ficar ansioso. Então, vou dar um exemplo meu. Hoje, pela soberania de Deus, Deus me trouxe para Patos de Minas, Deus me trouxe para a terceira igreja,
que tem uma congregação, que tem um contexto, uma realidade, etc. Que tem as suas necessidades, etc. Deus, já há algum tempo, me proporcionou ser secretário de atas do presbitério. E por 2 vezes ser secretário de apoio pastoral, que significa você cuidar dos pastores do presbitério. Hoje, o que eu estou vivendo, e aí é uma série de coisas, né, que a gente tem que analisar, eu estou precisando ser cuidado como pastor, né? E não de cuidar. Estou precisando me envolver menos em coisas que não são erradas, mas de que pode estar me fazendo perder o foco. Do que é o foco? Começa no mais básico, né? Servir a Deus, beleza. Como pastor, eu tenho que servir a terceira igreja e a congregação, certo? Eu posso servir aos pastores do presbitério e eu posso servir ao presbitério como secretário de atas. Mas se hoje, por diversas coisas, isso tem me sobrecarregado, isso vai gerar preocupação, ansiedade. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir mão, porque está trazendo preocupação e ansiedade. E aí eu tenho que focar naquilo que é o mais importante. O que acontece conosco muitas vezes? A gente quer abraçar o mundo, irmãos. E a gente não consegue suportar. Nós somos limitados. Por mais que a gente queira servir a Deus, Deus nos deu chamados específicos, ministérios específicos, dons específicos. E a gente tem que focar nisso. Por mais que a gente possa se envolver com outras coisas, a gente não pode deixar isso tudo virar uma ansiedade, uma preocupação, porque a gente não está dando conta e perder o foco daquilo que é o essencial. Então, vocês estão entendendo? Você pode abraçar o mundo, mas isso é insustentável. Quando se tornar insustentável, o que a gente tem que fazer? Vai abrindo mão e foca no que é o mais importante. Deu para entender? Até porque a igreja é um corpo constituído de muitos membros. Não dá para a mão fazer o trabalho de todos os membros. Às vezes vai fazer porque os outros membros estão sendo negligentes. Mas está errado, não vai ficar saudável. Então tem que focar naquilo que ele foi chamado para ser. E aí todos os membros também têm que desempenhar a função que eles foram chamados para cumprir. Eu tenho aprendido isso, né? E não é fácil, porque hoje eu já disse para alguns, vou dizer para os irmãos, estou dizendo diante da câmera, né, que vai para o YouTube, aí todo mundo, se tiver acesso, vai saber. O meu objetivo é o ano que vem não pegar nada, mas é um desafio, né? Porque a gente acaba querendo, até por motivações erradas, por pressão de outras pessoas, mas se está sendo insustentável, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos regredir um pouquinho, focar no que é o mais importante. Depois que as coisas estiverem mais estabelecidas e calmas, aí começa a abraçar um pouquinho mais outras coisas. Mas o problema, geralmente, é a gente se envolver e querer abraçar, se ocupar com um monte de coisa. Eu quero participar disso, quer ser isso, quer estar à frente disso, aquilo outro. E, irmãos, começa naquilo que está mais errado na nossa vida. Que é o quê? Você tem 30 coisas, responsabilidade com 30 áreas. Você não está indo bem em nenhuma delas. E pode ter certeza que aquilo que é o mais essencial também está sendo negligente. Que é o quê? O que é o mais essencial na vida do crente? Tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Deus, você, sua esposa ou esposo, cônjuge, seus filhos, trabalho e por aí vai escalonando. Aí a gente tende a pegar aquilo que é o que é menos importante, que é o trabalho, que resulta em dinheiro, que proporciona a gente comprar coisas, obter coisas, desfrutar das coisas.
a gente coloca isso lá em cima, aí você está se matando de trabalhar, você está cansando, você não tem tempo para nem pensar na sua vida, você não cuida, você não tem vida com Deus, você não vem à igreja porque você está cansado, só que você pediu oração lá na reunião de oração, ora para Deus abrir uma porta de emprego, aí Deus abre, o que você faz? Se mata de trabalhar, deixa de vir na igreja. Então está negligenciando várias coisas, porque a gente está se ocupando de várias coisas. E aí, meus irmãos, preste atenção no negócio, nós não fomos criados, a nossa essência, o nosso propósito, a nossa alegria, não é se ocupar de um monte de coisa. Podemos, mas essas coisas não podem nos desviar do propósito principal, que é Deus. E eu te pergunto, como que está a nossa vida com Deus? Olha para a igreja, irmãos. Qual o compromisso dos crentes que tem carro, não só um carro, mais de um? Qual o compromisso dos crentes que moram perto de vir à igreja? Ou de ter a sua vida com Deus em casa? A gente tem os nossos encontros de casais. E inclusive o próximo tema é sobre isso. Eu não vou lembrar aqui de cor, mas é mais ou menos na ideia da importância ou da vida do casal, da vida espiritual do casal. Ou seja, você que é casado, você ora com o seu cônjuge? Ou quando você ora, parece que você está orando com alguém que é estranho? Você fica constrangido, né? É um negócio que assim, estranho. A gente tem tido tempo para ler a Bíblia com o nosso cônjuge? A gente tem vindo à igreja com o nosso cônjuge? Eu costumo dizer que os trabalhos de meio de semana são quase trabalhos da SAF, né? Só vem as mulheres. É lógico, né, irmãos, que infelizmente há algumas irmãs que não têm os cônjuges convertidos. Mas perceba como que a gente está negligenciando aquilo que é o essencial, que vai nos tornar felizes. Jesus veio sem nada, foi sem nada, materialmente falando, ele foi ou não foi feliz? Nós temos os apóstolos, nós temos os discípulos, só que a gente está se ocupando de coisas das quais a gente está colocando como as mais importantes, porque é a cultura do mundo, todo mundo faz, e nada está dando certo. A gente está andando ansioso. Eu digo, meus irmãos, que algo prático para a gente deixar de ser ansioso é se ocupe menos. Desce alguns degraus da sua vida. Foque no que é essencial. Corrija primeiro a sua vida com Deus. Primeira coisa, corrija a sua vida com Deus. Gaste tempo com o seu cônjuge, não é nem com seus filhos. A prioridade não são seus filhos, é o seu cônjuge. Sua família foi estabelecida primeiro com o cônjuge, não com os filhos. Depois os filhos vão estabelecer suas famílias com seus cônjuges e vai ficar quem? A Tânia Marta com seu velhinho, Marquinhos. Vai ficar você e o seu cônjuge. E aí, olha para você ver como é que a pandemia serviu de reflexo para nós desse problema que está sendo negligenciado, né? Ou desse problema que está existindo, de não priorizar o cônjuge e a família. Na pandemia, houve um alto índice de divórcios. Por quê? Porque se conviver com o seu cônjuge só bom dia e boa noite, é muito fácil, né? Agora, se ser obrigado a passar todo o santo dia, as 24 horas do dia, com o seu cônjuge, é que alguns viram que o negócio não estava legal, não aguentaram, vamos divorciar. Então, irmãos, a gente tinha que estar se envolvendo mais com as coisas de Deus, com o que é essencial. Vamos parar de ficar se afligindo, de olhar que todo mundo é próspero, porque
tem isso, isso e aquilo outro de material, faz isso, isso e aquilo outro de material, porque a sociedade vê ele como alguém bem-sucedido, blá, 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 blá. Um tempo atrás, conversando com uma pessoa, essa pessoa estava deixando de vir à igreja, porque estava trabalhando muito. Ele estava para casar e eu falei com ele assim, olha, na verdade ele falou que estava querendo estudar mais para conseguir um trabalho melhor, que ia ocupar ele ainda mais. Eu falei com ele assim, ó, se você está tendo dificuldade de vir à igreja por causa do seu trabalho hoje, se você tiver outro trabalho, você vai ter ainda mais dificuldade. Ah, não, pastor, mas é porque eu quero dar boas condições para a minha futura esposa. Eu disse para ele assim, uma verdadeira crente vai pensar assim, a sua futura esposa não quer saber se você está lotado de dinheiro no bolso. A sua esposa tem que querer para ela um homem de Deus. Mas nem sempre a gente pensa assim, porque a gente está olhando mais o mundo, a sociedade. O que vão pensar de mim e não o que Deus vai pensar de você e o que a sua esposa vai pensar de você. Você pode viver debaixo da ponte, mas se for um crente que ama sua esposa, seu cônjuge, cuide dos seus filhos, é um homem certo, fiel a Deus, irmãos, é o que basta. Porque as coisas, Jesus já disse, as coisas, os tesouros da terra, a traça, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. E não é à toa que tem famílias riquíssimas, mas o casamento é de fachada, os filhos são revoltados com os pais, os filhos estão aí perdidos no mundo, não tem vida com Deus. E de que adianta? Jesus já havia dito, né? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? A ansiedade de Marta era tamanha que ela agitava-se, se distraía, perdia o foco, se ocupava de várias coisas, agitava-se de um lado para o outro, estava perdida, dividida, cabeça, mente dividida, ocupada de muitos serviços. E isto reflete exatamente o significado do que é ser ansioso. Ter a mente dividida em segmentos ou compartimentos, deixando de funcionar como um todo. Nós estamos perdendo o foco daquilo que a gente foi criado e do que Jesus fez por nós, para a gente ser. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos parar de correr atrás do vento. Vamos fazer mais pelo reino de Deus, para a obra de Deus, para aquilo que é espiritual. É isso que vai nos deixar verdadeiramente felizes. Ser bênção na vida de alguém. Citar aqui Lloyd Jones. Ele diz assim, ora, esse é o verdadeiro sentido da expressão ansiedade, ou inquietação, no caso de Marta também. Marta realmente não sabia onde estava e nem o que queria. Maria, por sua parte, tinha um único propósito, um único alvo. Não se deixava distrair por muitas coisas terrenas. Como isso é difícil. Na nossa caminhada com Deus, a gente não ser distraído por carro, dinheiro, por bens, por celular, por rede social e por aí vai. Então vamos parar por aqui, irmãos, para a gente continuar próxima semana daquilo que a gente pode continuar refletindo aqui no versículo 25, que nós estamos apenas entendendo o que significa essa expressão dita por Jesus, que é proibitiva. Não seja ansioso. Não dedique a sua vida e tenha como foco as coisas terrenas. Nós não precisamos ser ansiosos. Jesus vai dizer por quê.
Vamos orar, então? Vamos colocar de pé. Pedir o Tiago para orar para nós, por favor.